eu não conseguia sair do carro, porque eu estava pesando 126 quilos. Então ele falou, Ricardo, eu tô te colocando, mas se você não perder peso, você não vai poder competir. Porque se você bate o carro, como é que você sai? E classe média é o público que mais sofre hoje, em termos de desenvolvimento, aquisição de apartamento, porque o juros está muito alto e ele precisa financiar nos juros altos. Mas eles não são meus inimigos, eles são meus concorrentes. E a gente joga firme, pesado, mas sempre dentro das 4 linhas. Falta muita habitação para essa classe. E eu acho que vai ser bola da vez dos próximos governos, como tem sido. Pode ser de esquerda, de direita. Olá, vencedores! Meu nome é Cláudio Gonçalves e diretamente da PKT Studio do Shopping Parque da Cidade, estamos começando mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, a seguir as nossas redes sociais que tem muito conteúdo, agenda de programação dos nossos convidados e muita informação. Os nossos episódios vão ao ar toda sexta-feira às 6h30 da tarde no YouTube e no Spotify. E agora você também pode acompanhar na sua televisão. Afinal de contas, esse episódio também vai para IPTV. A IPTV é o canal da família brasileira, tem uma programação fantástica, vale a pena você conhecer e aproveita e assiste o nosso episódio lá. A IPTV está no canal 579 da banda KU e canal 23 da nova parabólica Sky. Te aguardo lá também, tá bom? E se você gosta de muita velocidade e também quer saber como o esporte e o empreendedorismo se comunicam, fiquem ligados porque hoje nós vamos falar sobre isso. E eu quero trazer aqui um nosso convidado de hoje, o Ricardo Zilberman. Falei corretamente, Ricardo? Corretamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar contigo. E vamos falar um pouco da minha trajetória, né? Sim, o Vai ser um Ricardo, prazer. ele é empresário, ele atua atualmente no mercado imobiliário, tem uma incorporadora bastante conhecida aqui em São Paulo e também é piloto da Porsche Cup, né? Porsche Cup Brasil. Porsche Cup Perfeito. Brasil. Então fiquem ligados que tem muita coisa bacana. Meu nome é Ricardo Zilberman, eu sou empresário da área de incorporações imobiliárias, atuo em São Paulo, sou apaixonado por carros desde moleque, então sempre eu tive um sonho relacionado a Porsche. Porsche para mim era algo inatingível. Vamos lá, Ricardo, conta um pouquinho a sua história. Eu sempre gosto de trazer ali a infância, queria entender como foi a sua infância, em que momento da sua infância você já imaginava que um dia você já sonhava em ser empreendedor ou ser piloto, você brincava de corrida, como que era isso? Bom, vamos lá. Então eu vou contar para você um pouco da minha história de vida, tá? Eu sou descendente de poloneses, né? Meu avô veio da Polônia com 13 anos para o Brasil sozinho, no navio, fugindo da guerra. Era uma época que precedia a Segunda Guerra Mundial. E a nossa história começou de uma forma muito humilde, né? Meu avô, ele não tinha nem o primeiro grau completo. Então, ele desceu em Santos, no Porto de Santos, e lá ele acabou se estabelecendo, mas vendendo de porta em porta, mascate. E ele conseguiu, eu acho que a grande vitória dele, conseguiu abrir uma loja, né? Ele virou um lojista lá na região da Conselheiro Neves, em Santos. E com isso, com essa evolução dele, conseguiu pagar até a faculdade do meu pai, do meu tio e da minha tia. Então, a grande herança que ele deu para o meu pai foi o ensino, A educação, né, que é educação, fundamental. fundamental. Quer dizer, então, tudo saiu do ensino, foi a maior herança que ele deu. O meu pai trabalhou durante 25 anos numa construtora incorporadora, que na época era líder de mercado. Chegou uma hora que ele falou, eu vou empreender. Tá? E
eu me lembro que meu avô ficou de mal dele por 2 anos, porque ele achava que não deveria pedir demissão. Porque é aquela coisa de antigamente, É, era a maior empresa, estava, ele falou, mas aqui eu não cresço mais, sou sócio é minoritário. chamado de louco, né, para empreender. Sim. E daí, entrando um pouco o Ricardo, né, na história. Eu estudei engenharia, tá? Não foi por opção, foi por pressão, porque Imposição. os pais, antigamente tinha 3 profissões, né? Médico, advogado e engenheiro. É, E eu e meu irmão estudamos engenharia. Só que eu fiz estágio em engenharia, né? Fiz estágio numa empresa que chamava Birman, era uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil. Depois fui para a Chain, na área de incorporação imobiliária. E quando eu ia me formar, eu falei, eu não sei se eu quero trabalhar nesse momento para terceiro, vou arriscar montar um negócio próprio. E eu peguei um amigo, é meu melhor amigo até hoje, da escola, chama Thiago, falei, vamos montar um estacionamento. E a ideia veio porque a gente tinha alguns terrenos que a incorporadora que meu pai trabalhava ficavam ociosos, uhum. e o Thiago, o pai dele era um juiz aposentado, desembargador aposentado, começou a advogar e também poderia trazer alguns negócios para a gente. Nós começamos com um estacionamento, tá, no 5º ano da faculdade, manobrava o carro de manhã e à tarde, e à noite a gente estudava. Não tinha dinheiro para montar uma estrutura completa. E ficamos com essa empresa por 12 anos, Bastante. bastante tempo. Vendemos ela com 80 estacionamentos e mais de 800 funcionários. A gente vendeu para Estapar, quando ela foi adquirida pelo grupo BTG. E então foi uma rodada que a gente começou do nada, uma unidade, quer dizer, poderia ter parado Sim. nisso, mas conseguimos montar uma rede bem estruturada. Em pouco tempo também, né? Apesar de E, 12 anos ser bastante tempo, mas para esse crescimento, se a gente fizer a sim, conta, são muitas unidades por ano. tem até um negócio curioso. Eu me lembro, tinha um sindicato das empresas de estacionamento, a gente não fazia parte. E não fazia porque se eu entrasse no sindicato eu não ia crescer. Porque os grandes, eu falo, ó, não pega esse estacionamento, não pega esse, quer dizer, eles lacravam a concorrência. E a gente não entrou. Foram algumas atitudes, até com o ensinamento do pai do Tiago, do meu pai. Falou, se vocês ficarem com medo, não quiserem empreender, achar que vão fazer algo contra vocês, tiver medo de qualquer ameaça, fique em casa. Ou vai trabalhar para alguém. Você não tem o perfil de ser empresário, empreendedor. E a gente encaramos, fizemos uma empresa de muita qualidade, vendemos ela. Não foi, não, a ideia da venda não foi minha, foi do meu sócio. Ele não aguentava mais, porque ele era o diretor de operações, eu era comercial financeiro. Ele falou, troca comigo. O nosso diferencial é que era corpo a corpo a empresa. A gente falava com os donos dos prédios, com o síndico, com o gerente, quer dizer, era o dono que falava, mesmo tendo 80 estacionamentos. Porque ao mesmo tempo que a empresa é grande, se torna grande, os problemas também vão se tornando grandes também. E a gente não queria afastar da origem nossa, qual era o diferencial da empresa? A gente resolvia os problemas numa velocidade muito mais rápida que qualquer outra empresa, por isso que a gente conseguiu crescer. Só que também cansava demais, né? Ele principalmente na operação. Então ele chegou e falou, meu, vamos vender. Estava no melhor momento do mercado de estacionamento, era antes de 99, era antes de Uber, era o ápice do estacionamento. E ele acertou, eu topei, foi acertado, foi um momento acertado. Depois disso, o mercado caiu. Carona, hoje o pessoal tem um espírito de carona coletivo que não tinha, bicicleta, patinete, 99, Uber. Quer dizer, não é o mesmo mercado que era Pois é. antigamente. E os custos também subiram, os terrenos foram ficando mais caros, o preço de estacionamento mais elevado, então chega um momento que com as opções existentes, né, E outra coisa, carregar 800 funcionários no não é Brasil, fácil. pessoas muito simples que caem na história de advogado, porta de sindicato, quer dizer, era ação toda semana, quer dizer, era estressante. Hoje minha vida, quer dizer, eu tenho uma empresa super enxuta em termos de funcionário, faço coisas muito maiores, mas muito mais enxuto. Quer dizer, eu mudei, eu virei a chavinha. E o primeiro estacionamento foi aonde? Foi na Rua Quintana, no Tá. Brooklyn. Era um terreno que foi lançado um flat, na época da onda dos flats. Ele ficou um ano parado. E acho que a gente teve
uma sorte grande que a gente alugou esse terreno, tinha um terreno do lado, maior que o nosso, lotado de cliente. Passou um mês, fechou para fazer um prédio no terreno lá. Então, eu acho que foi uma grande alavancagem, né, que incentivou a gente. E trabalhamos com hotéis, trabalhamos com hospitais, com faculdades. O INSPER, por exemplo, era nosso, administração, prédios AAAs, tinha Birman 31, Birman 32. A gente teve grandes operações. Foi um aprendizado muito grande. Imagino. E depois do estacionamento, aí foi vendido, né? A empresa foi vendida. E aí, o que que você decidiu fazer? Então, saindo do estacionamento, eu falei, eu quero entrar em algo imobiliário, porque minha família já atuava nisso, mas não trabalhando com a família. E daí veio a ideia, um conhecido meu era um grande franqueador, tá, na época. Ele tinha várias marcas, tinha acho que 700, 800 lojas de todas as marcas. E ele veio me provocar, falou, agora que você está saindo da empresa de estacionamento, tá, você conseguiu um capital, por que não investir em imóveis, fazer centros comerciais, strip centers? Eu falei, ó, você tem o know-how de varejo, eu tenho na veia o know-how de incorporação imobiliária, de negócios imobiliários, vamos montar uma empresa. E montamos essa empresa, a princípio para fazer só em São Paulo, empreendimentos, e fomos desenvolvendo centrinhos comerciais, sempre a farmácia, um mercadinho, lavanderia, um temaki, hamburgueria, quer dizer, conveniência e serviço. Chegamos a fazer 35 empreendimentos em 6 anos de empresa, chamava Florida Center, São Paulo, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Tínhamos como sócio 2 fundos, RB Capital e a Latour Capital. Só que chegou um momento, meu pai me chamou, né, o seu Levi, falou, Ricardo, eu montei a Magic para um dia vocês entrarem nela e me suceder. Ele tinha na época perto de 70 anos. Ele falou, se vocês não entrarem, eu vou desacelerar a empresa. O seu irmão já estava com ele ou não? Meu irmão já trabalhou com ele, meu irmão abriu a empresa com ele e depois de 4 anos saiu, montou a empresa dele, porque dava muito curto-circuito entre os dois. E depois que saiu a relação também ficou ótima. Atua no mesmo setor. E só que daí ficou sem sucessão, né? Porque meu irmão tocando o negócio dele, eu tocando o meu negócio. E ele falou, cada centro comercial que você faz é trabalhoso. O trabalho é como uma incorporação imobiliária. Uhum. Mas um prédio que a gente faz é 30 centros comerciais. Tudo que você fez até hoje é um prédio. Veja onde você está pondo a tua força. Tá? Você pode pôr a mesma força fazer algo pequeno ou algo grande. Eu cheguei para os sócios e falei, ó, eu não vou ficar mais como executivo. Eu era o executivo que tocava, os outros sócios eram sócios investidores. Mesmo o franqueador, ele tinha a atividade dele da franqueadora, então ele dividia o tempo. Quem tocava a empresa era eu. Ele falou, se você for sair, não existe mais empresa, porque a gente não vai pôr um terceiro, não confiamos em alguém para colocar, e então vamos vender os centros comerciais. Até porque o fundo tem esse viés dele, investimento e desinvestimento. Eles venderam, as minhas participações eu consolidei em alguns empreendimentos que ficaram para mim. Mas que tipo de semelhança existia entre esses centros comerciais e um prédio? Porque você falou que eram situações muito parecidas, mas era muito mais fácil concentrar num prédio, no esforço de um prédio, em relação ao esforço de 30 centros comerciais. Em que sentido? Os dois tipos de projetos, o que você tem que fazer? Procurar um terreno, negociar esse terreno, fazer uma aquisição da área, desenvolver um projeto, aprovar o projeto, contratar uma construtora ou você construir, né? Fazer toda a construção e depois você entrega o empreendimento, essa é a primeira fase. A incorporadora, depois que ela entrega o empreendimento, teoricamente, se ela não ficou com nada para renda, ela encerrou a incorporadora encerra a sua atividade. A gente continuava, porque ficava para renda. Então tinha que locar as lojas, administrar o condomínio, administrar a carteira de clientes. Era um trabalho que não terminava, você não vendia. Tá? Então, em termos de trabalho,
era muito grande, Uhum. só que é uma proporção de investimento, falando, um centro comercial, se for vendido 20 milhões, 15 milhões. Um prédio que a gente faz hoje, o mínimo de VGV é 350, 400 milhões. Tá? Era desproporcional. O trabalho não era um Entendi. décimo, né? Um vigésimo. Então, por isso, foi acertado o que ele falou. E hoje, na incorporadora, todo esse know-how que a gente tem de centros comerciais, a gente faz nas fachadas ativas. Porque a fachada ativa é um dispositivo da lei municipal de São Paulo, que você faz as lojas no térreo. Uhum. Muitos incorporadores estão fazendo, não estão fazendo direito, tem uma vacância altíssima, porque não tem esse conhecimento, essa preocupação. A gente tem, então as nossas lojas estão todas ocupadas e são bem construídas, bem concebidas, bem administradas depois. Isso é um diferencial que a gente tem grande na empresa. E, e a Magic tem evoluído bem, tem crescido bastante. A gente faz, falando agora um pouco da Magic, é uma incorporadora. A origem dela era produtos de classe média, média alta. Tá. Quando eu entrei nela, eu falei, vamos olhar empreendimentos populares. Isso aí pouca gente está olhando. É um produto que tem uma demanda, eu falo que é infinita até que termine, mas é infinita hoje. Falta muita habitação para essa classe. E eu acho que vai ser bola da vez dos próximos governos, como tem sido. Pode ser de esquerda, de direita, Minha precisa ter Casa Minha habitação. Vida tá aí, né? Forte. Então hoje, 60% da empresa é Minha Casa Minha Vida. Então a gente mudou muito, algo que não existia, hoje é muito forte. Fazer um empreendimento com mais de 3 mil apartamentos É uma cidade. é uma cidade. Então é um conceito de cidade que envolve varejo também. Em 3 mil apartamentos você vai ter 10 mil pessoas morando. É. É um bairro. Um bairro. E aí você tem que trazer a infraestrutura ali, né? Geralmente, o Minha Casa Minha Vida que a gente faz hoje, ele não é a faixa 1. A faixa 1 é mais isolado, é mais na periferia da periferia. Uhum. A gente faz faixa 2, faixa 3 e agora faixa 4. Então, são locais que você tem já um comércio, você tem um transporte bom. É importante ter mobilidade, é muito importante no Minha Casa Minha Vida para essas faixas mais altas. Então, é metrô, CPTM, grande avenida. Mas não tá cada vez mais difícil conseguir terreno para esse tipo de operação? Sim, porque são terrenos grandes. E caros, né? Os terrenos de São Paulo são caros. Agora, a prefeitura, ela incentiva a fazer esse tipo de produto, que é interessante para a prefeitura, e tentar colocar mais próximo. Porque a nossa infraestrutura da cidade, quanto mais longe você vai, mais difícil fica. Exato. Porque é escola, é hospital, é comércio, é transporte. E ainda tem muita coisa para fazer em São Paulo. Tanto que hoje a gente olha com muita atenção empreendimentos grandes. Não saímos da cidade de São Paulo, é bem focado em São Paulo. Daí tem outra linha de produto que a gente continua forte, que é classe média. Classe média é o público que mais sofre hoje, em termos de desenvolvimento, aquisição de apartamento, porque o juros está muito alto e ele precisa financiar nos juros altos. Diferente da Minha Casa Minha Vida, que o juros é subsidiado, Uhum. uma taxa de juros de 15%, é muito difícil você muito financiar o alto, imóvel. Então a gente está sendo muito pontual nesse tipo de lançamento. Então, fazendo empreendimentos que a gente consiga um lugar especial, mas que tenha um preço melhor do que se ele comprasse há 2, 3 anos atrás. Senão você não vai ter sucesso, ele não vai conseguir comprar. E fazemos o alto padrão que a gente faz é apartamentos até 3, 4 milhões. Tá? A gente não entra no altíssimo padrão. Tá? Então eu chamo de médio alto. São apartamentos no Brooklyn, Campo Belo, mas, por exemplo, Vila Nova, Moema Supernobre, a gente não entra. Tá? Não que a gente não goste, mas eu acho que a gente é muito conservador. Quando você vai comprar um terreno de altíssimo padrão, muitas vezes você tem que projetar um valor de venda acima do valor de hoje, porque tem mais concorrência para esse terreno. E o dono da empresa é o seu Levi. Tá? Ele é o fundador, dono, sócio majoritário. Ele fala, a gente não tem vaidade, tem que fazer bons projetos que dêem resultado, construir bem para não ter manutenção, formar esse legado. Não temos vaidade de querer fazer um prédio com uma marca, com outra marca, aparecer de repente numa revista como destaque. Não, a intenção não é essa. E isso
a gente segue a risca. Tem que ser bons negócios e um bom negócio não é só um negócio mais rentável, é um negócio seguro. Entendi. A gente tem visto, pelo menos eu sou leigo assim, e eu acompanho um pouco o mercado imobiliário e parece que sempre tem uma bola da vez de um bairro, né? Então, por exemplo, eu morei em Moema há muitos anos. Moema veio muita construção de prédio, teve uma época assim que parece que deu uma estagnada e agora é impressionante a quantidade de lançamentos lá. Eu falo que daqui a pouco estão derrubando prédio antigo para construir prédio novo, porque não falta, falta terreno, o comércio de certa forma começa a sumir ali em volta, porque estão tudo sendo adquiridos e principalmente esses apartamentos estilo estúdios, né? Esses apartamentos menores, houve uma invasão muito forte e é o que você falou, ou são os estúdios ou são os altíssimo padrão, né? E, e é curioso isso, é que alguns bairros parece que tem uma explosão de lançamento que você fala aonde tem mercado para tudo isso. E ao mesmo tempo, por exemplo, onde nós estamos agora, perto da Chácara Santo Antônio, você não vê grandes lançamentos, você não vê grandes movimentações. Apesar que falam que o próximo bairro aqui da Zona Sul, talvez seja para esse lado aqui, ter um boom imobiliário. Isso acontece mesmo? Ó, vamos lá. Como é que o mercado imobiliário se desenvolve? Você tem o plano diretor da cidade, tem a lei de uso e ocupação do solo. Tivemos uma revisão recente, no começo desse ano, uma revisão do plano que está em vigor, que vai ser renovado, feito um novo plano em 29. Onde tem potencial construtivo, seguindo as premissas do plano diretor, é onde vai desenvolver o mercado imobiliário. Moema, por exemplo, alguns anos atrás, você estava com potencial construtivo bloqueado em alguns locais. Né? Hoje São Paulo, onde tem mais potencial para fazer esse tipo de empreendimento, chama ZEU. É o eixo de estruturação urbana. Tem que estar perto de grandes avenidas, corredores de ônibus, metrô. E quando teve essa alteração no plano diretor, quer dizer, possibilitou que vários terrenos em Moema, que é um bairro que tem uma demanda classe alta, né, Uhum. até altíssimo padrão, se desenvolvesse. O que aconteceu em Moema, que você falou dos estúdios? A gente nunca fez esse tipo de empreendimento com esse foco. A lei incentiva que você faça empreendimentos HIS, que é habitação de interesse social, que eu faço nas periferias, para Minha Casa Minha Vida e para vender para o público Minha Casa Minha Vida. Porque HIS é legislação urbana e Minha Casa Minha Vida é o programa do governo federal. São separados. Alguns incorporadores começaram a comprar terrenos, fazer projeto HIS para vender para o investidor. Por quê? Não paga outorga, não paga CEPAC, que são os potenciais construtivos, e conseguiam vender por um preço mais baixo que o mercado, onde eu utilizaria a outorga ou CEPAC, mas muito mais caro que um projeto HIS. Tá. E isso está dando resultados terríveis, estão sendo fiscalizados. Eu acho que está totalmente certa essa fiscalização, porque burlou a lei. Então teve uma enxurrada de estúdios HIS. Quem comprou vai perceber que vai ter que alugar contratos do inquilinato tradicional, não vai poder pôr no Airbnb, tem valor máximo para venda, então não é aquele negócio da China. Isso teve uma invasão em todos os bairros nobres. Porque falava, eu compro em Moema, onde está 25 mil reais um apartamento, eu compro um estúdio por 15, Pois por é. 18, por 20, tá barato. Mas isso contaminou um pouco o mercado. E apartamentos maiores, você tem muita demanda em Moema. Moema é um bairro migratório. Agora com metrô, quer dizer, é um bairro que é de desejo. Né? Daí você fala de Chácara Santo Antônio, a gente faz bastante coisa na Chácara Santo Antônio. Hoje ela tem um zoneamento que favorece, tem metrô, então é um bairro, ele não está maduro que nem Moema. Mas na minha opinião, seja o Brooklyn, seja a Chácara Santo Antônio, vão ter um desenvolvimento imobiliário muito mais qualificado do que Moema, porque vão ter lojas em todos esses projetos, pode ter fachada ativa e faz sentido. As calçadas, pela lei atual, tem que ser largas, calçadas de 5 metros. Viram um bairro, o pedestre também, não só para carro. É um bairro moderno, né? Um bairro moderno. A prefeitura acertou em muitas coisas. O plano diretor tem coisas que tem que ser melhoradas no próximo, mas a visão foi muito interessante. Legal.
Bom, vou chamar aqui um rápido intervalo e já voltamos com o bate-papo com o Ricardo Zilberman. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da Cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos aqui com o Ricardo. Tá contando para a gente muitas curiosidades aí do mercado imobiliário. Já já vamos falar também da trajetória dele como piloto da Porsche, né, que eu estou super curioso para saber aonde é que entrou esse, não sei se pode se chamar de hobby ou que virou profissão mesmo, né? E a gente tá falando da questão dos bairros, então eu entendi que esses booms eles acontecem muito em função de legislação mesmo, de incentivos que vão ocorrendo, né? E a gente teve há muitos anos atrás o que se chamou de bolha imobiliária, né? E de lá para cá, de certa forma, a valorização em São Paulo ela ainda acontece, mas não da mesma forma como era antigamente. Você acredita que ainda seja um bom negócio investir em imóveis? Porque eu venho de uma família que sempre teve como tradição investir em imóveis, comprar na planta, você pega toda a valorização e depois ainda faz a locação. Hoje a locação por si só não é interessante a renda da locação, a não ser que venha com a valorização do imóvel. Mas ao mesmo tempo parece que essa valorização ela ainda é um processo relativamente lento. Como que você imagina os próximos anos? Nós já estamos mais ou menos num teto ou ainda temos margem de crescimento? Olha, os imóveis, tradicionalmente, eles valorizam acima da inflação. Tá? Então, imaginando que você tem um imóvel para renda, você vai ter um aluguel, que não vai ser 1%, dificilmente vai Uhum. ser 1%, vai ser 0,6%. Hoje, por exemplo, está muito valorizado os apartamentos, é, 2, 3 dormitórios para locação, subiram muito o preço. Está 0,8, 0,7, 0,6, mais inflação. Então, é um negócio que quando você está com juros altos, como hoje, parece não ser atrativo, mas com juros que deveria Tá estar com um dentro da país equilibrado, normalidade. é um bom negócio. E você tem a valorização do imóvel, não como antes, você não vai duplicar de um ano para o outro, mas sempre valoriza 5% ao ano, é normal, isso a gente olha nas linhas de pesquisa, de dados que a gente trabalha, ele valoriza. Agora, se eu fosse investir no imóvel hoje, o que eu procuraria? Se pegar um bairro consolidado, você já está pagando o preço Exato. caro, você não vai ter uma mais-valia significante. Mas você vai comprar um apartamento em Moema, você não vai ter uma valorização significante. Pelo contrário, pode acontecer até a Se desvalorização, tiver né? muita oferta, evidentemente pode acontecer. Se você for para um bairro, por exemplo, Moema, você pega na República do Líbano de frente para o parque. Isso são apartamentos únicos. Perder dinheiro não vai perder, mas já está precificado muito alto. Uma comparação que eu faço, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, se você fosse comprar uma laje na Faria Lima ou um apartamento de luxo no Itaiqui, que era mais caro, a laje na Faria Lima. Qual que é a tendência mundial? O residencial é mais caro. Se você comparar o AAA comercial e um AAA residencial, o residencial é mais caro que o comercial. Hoje já inverteu. Você pega os apartamentos AAAs, os melhores, são mais caros que os escritórios mais caros. Tá? Então se equilibrou o mercado. Quando você pega um bairro, por exemplo, que a gente falou, Chácara Santo Antônio, e nesses bairros, na minha opinião, vai ter uma valorização acima do mercado. Porque são locais que estão se formando, você já tem uma estrutura montada de metrô, de transporte, de comércio. Os empreendimentos que estão fazendo o bairro são empreendimentos novos, modernos. E eu apostaria nisso. Eu apostaria nesses novos bairros. Então eu acertei, porque eu vim para Chácara Santo Antônio. Sim, sim. Não, a gente faz bastante coisa. Bastante coisa no Chácara Santo Antônio. Ao mesmo tempo, se você pegar o alto padrão, esses imóveis que você falou que vocês atuam nessa faixa de 2, 3 milhões aí, ao mesmo tempo existe uma exigência desse condomínio
ser um complexo ali de atividades, eles querem ter uma quadra de tênis, querem ter algumas coisas que a gente sabe que consome espaço de terreno também. Isso acaba encarecendo demais, porque vai dificultando, porque existe uma carência de terrenos grandes, já começa por aí, né? Ao mesmo tempo, ainda caro, um metro quadrado muito caro, e às vezes de exigências de um público que quer ter determinadas coisas dentro desse condomínio, que às vezes vai se tornar meio incompatível com o custo. Tanto é que eu acho que muito desses estúdios é isso, é terreno pequeno que você monta um monte de unidade lá e sai vendendo. Você acredita que cada vez mais em São Paulo vai ser difícil conseguir construir empreendimentos com essa característica que esse público talvez deseja? Ó, vamos lá. Então, separar a resposta por dois tipos de produto. O estúdio, quem aluga por locação longa, muitas vezes o que tem acontecido, você vê estudante ou jovem que mora, eventualmente ele está na Zona Leste, mas trabalha na Zona Sul. Para ir voltar todo dia é muito desgastante. Então ele falou, eu pego uma base, apartamento de 25 metros, que é um estúdio, Uhum. mas próximo do trabalho. Então consegue fazer ginástica, consegue fazer um curso, consegue ter lazer após o trabalho. Se ele for voltar, seja de metrô, seja de carro, vai demorar 2 horas. Vai perder 3 horas, 3 horas e meia num dia no trânsito. Então isso é muito inteligente. Você poder morar perto do trabalho e no fim de semana ele vai para casa da família, etc. Acontece isso também em hospitais, perto de hospitais, você tem Uhum. médicos que moram em outras cidades, estudantes também, que estão perto das faculdades. Então tem esse público real. É que também esses apartamentos pequenos são usados na locação temporária, Exato. no Airbnb, né? E se não for HIS, pode utilizar dessa forma e tem servido bem, porque a cidade de São Paulo recebe muita gente. Turismo de negócio, turismo São muitos de lazer, eventos. é muito evento. E eles ficaram muito competitivos em relação aos flats, os hotéis. Então, quem quer ter algo moderno, econômico, não está preocupado em ter uma grande piscina, academia. Não, ele tá para participar de um evento na cidade. Ele não quer ficar no hotel. Faz muito sentido. Tá? Indo para o alto padrão, médio alto, esse de 3, 4 milhões. A gente procura terrenos, por exemplo, no Brooklyn a gente está lançando dois produtos. Um que a gente lançou esse ano, 178 metros. Tem quadra de tênis, piscina descoberta, raia coberta, spa, salão de festa, que hoje a gente fez um conceito que o convidado ele não acessa É as áreas sociais do isolado, prédio, é né? isolado. Pelo térreo ele já acessa o salão de festa. Então traz mais segurança, privacidade, menos incômodo para quando se faz uma festa, o salão está conectado no andar de cima, que já é uma residência. Da Ruído. meia-noite, vai ter reclamação, é normal. Então, a gente está em constante evolução para conseguir fazer esse tipo de produto. Agora, você precisa de terrenos maiores. Terrenos de 3.000 metros, 3.500 metros. Daí você consegue fazer um belo produto. E uma coisa interessante, se você tem um condomínio que tem mais de 100 apartamentos, desse de alto padrão, você tem um condomínio enxuto em termos de preço. Você tem muitos serviços, muitas comodidades, mas é um condomínio barato. Enquanto você, por exemplo, você mora num prédio antigo em Moema, com 15 apartamentos de 150 metros, você vai pagar 10 mil de condomínio, Muito caro. 8 mil de condomínio, ou você vai ter que pôr portaria eletrônica virtual, você acaba tendo que abrir mão de comodidade de segurança, porque você não divide a conta. E a metodologia de construção mudou, porque se pegava antigamente um apartamento de 200 metros quadrados, era um por andar. Hoje, às vezes, são quatro por andar nessa Sim. metragem, né? Não, Então também mudou. a gente mesmo, por exemplo, até 180 metros, a gente faz 4 por andar, o elevador privativo social, É, é como se fosse um por andar. exato. Um prédio que eu teria 20 apartamentos, hoje eu tenho 80. E com uma área de lazer muito melhor que eu faria num de 20 apartamentos. Então, essa parte do projeto também evoluiu bastante. Questão de vaga de garagem. Eu sou suspeito porque eu gosto de carro. Mas, por exemplo, eu vejo as pessoas hoje em dia, os jovens, você tem apartamento de 200 metros,
250 metros, que antes, se não tivesse 4, 5 vagas, não era um apartamento olhado, pelo menos 4 vagas. Hoje, 180 metros faz com 2 vagas, sem reclamação nenhuma. 230 metros, 3 vagas. Então, mudou também o conceito de como se aproveitar as áreas É entender o comportamento, né, das pessoas. Sim. E como surgiu a ideia ou o desejo de virar piloto? Então, eu fiz engenharia na FAAP, que era uma faculdade dos playboys. Só que quando eu entrei lá, na FAAP, eu não tinha carro importado. Meu pai, com esforço, me deu um carro depois do final do primeiro ano. Não era fácil para mim, mas meus amigos, o pessoal que a gente conhecia, era a faculdade por metro quadrado que tinha mais carro importado. Então eu ficava olhando, admirando, desejo, né, de ter, mas era algo que era inatingível. E eu fui trabalhando, conquistando as coisas, e um dia eu falei, eu vou comprar um carro, que era um Porsche que eu via bastante na FAP, estava na moda na época, que era ano 2000, até 2008 tinha esse modelo. E eu consegui comprar. Né? Eu comprei porque eu falei, eu quero esse, não é o novo. É um carro que eu tenho até hoje. É uma 911 Carreira S, modelo 997. E foi aí que eu entrei no negócio de automobilismo. Então, eu comprei o carro, você começa a entrar em clubes de fãs de carro, né? Esse carro que eu tenho é 2008, então já tem, você está falando, já vai ter 17 anos. 17 anos, já são 20 anos. E comecei a entrar nesse grupo. Depois comprei um outro carro, já um carro novo, moderno. Falaram, por que você não faz um track day? O que é o track day? Track day, algumas concessionárias, né? A concessionária que eu sou parceiro e conheço há muito tempo é a Stuttgart, aqueles que me incentivaram desde o começo, ela monta um evento no autódromo. Daí você vai com o teu carro, vem um instrutor te ensinar, porque você não tem noção nenhuma, né, de pilotagem, e você começa a fazer voltas competindo contra você mesmo, contra o tempo. Sozinho. Tem outros carros lá, mas você não disputa a posição. Não, teoricamente não poderia disputar a posição. É contra o cronômetro. E daí você fica um fim de semana fazendo isso, no último dia tem a tomada de tempo e você pode ser premiado. Então eu comecei a fazer, formei um grupo de amigos, isso foi coisa de mais de 10 anos. E alguns amigos saíam, falavam, pô, o track day ficou pouco, eu quero aproveitar e vou pilotar uma categoria. E eu continuava. Chegou uma hora, eu estava com 47 anos, hoje estou com 48. Não, estava com 46, desculpa. Saiu mais uma leva de amigos, eu falei, meu, faz um teste. Eu falei, caramba, mas tá bom pra mim. Eu tenho vontade, mas não sei se eu tenho jeito, porque é outra coisa. Daí eu fui na Porsche Cup fazer um teste, isso fazem 2 anos. O dono da categoria me recebeu, já era uma pessoa que eu conhecia. E ele falou, pilota para me ver, né, num carro de corrida, você tem que pôr macacão, eu nunca usava macacão, a gente usava capacete só, macacão, luva, capacete, o carro não tem ar-condicionado, o carro não tem controle de tração, o carro Totalmente diferente. Não, carro raiz, e ele é fabricado na Porsche, numa fábrica de carro de corrida. Então, olhando de fora parece que é parecido, mas totalmente, a mecânica é de um carro de corrida, e não tem nenhum conforto. Você olha dentro, não tem nada no carro, só o teu banco. E daí ele falou, ó, você foi, tá ok. Eu acho que você tem que aprender agora a dirigir um carro desse, que é totalmente diferente. E é totalmente diferente. Mas tenta sair do carro. Né? Eu não conseguia sair do carro, porque eu estava pesando 126 quilos. Então ele falou, Ricardo, eu tô te colocando, mas se você não perder peso, você não vai poder competir. Porque se você bate o carro, como é que você sai? E acontece de pegar fogo. Se você for esperar o resgate para te ajudarem a sair, você pode ter um acidente muito grave. Daí eu peguei e falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que virar a chave. Eu falei, mas quantos quilos eu perco? Ele falou, se você perder uns 10, 12 quilos, tá bom. E eu falei, putz, será que eu não posso aproveitar isso para fazer algo
mais forte. Porque no trabalho sempre eu fui assim, empreendedor, resiliente, tomava porrada. No outro dia eu já estava forte de novo. Falei, por que na vida pessoal eu não consigo? Então eu perdi de 126 quilos, eu fui para 89. Uau. Hoje eu fico entre 89 e 91. Quando está 91, acendeu a luz vermelha. Eu odiava fazer ginástica. Algo que eu não. Academia estava longe. Eu tinha confraria de vinho, fazia jantares de vinho 2, 3 vezes por semana. Era outro. Eu falei, vou ter que me reeducar também, né? Porque senão eu vou emagrecer e depois vou pegar tudo de novo. Então, fiz uma reeducação alimentar, que hoje já é natural para mim, sinto falta. Bebo vinho, adoro vinho, mas o que eu bebia 2 garrafas, eu bebo 3 taças, 2 taças. Comecei a fazer ginástica com uma frequência semanal forte. Hoje eu treino 3, 4 vezes por semana só musculação, fora as outras atividades. E quando eu entrei no ano passado, que foi a primeira temporada, o que eu notei? Com 47 anos, eu não tinha a mesma agilidade que a molecada de 18 a 30 anos. Não tem mesmo. Eu falei, como é que faz para melhorar isso, né? Daí me indicaram um lugar chamado Pilotec. É um lugar que você faz treino psicofísico. Então, ele faz você desenvolver habilidades, Reflexo, essas coisas. reflexo, ser multitarefa. Porque eu tô no carro, você tem o teu coach, ou engenheiro, os dois falam com você, me infernizando a corrida inteira. O engenheiro falando do carro, pedindo para me dar reporte, e o coach falando, passa esse, cuidado com aquele, para não perder posição, quer dizer, orientando sobre o contexto da pista. Você tem que ficar atento na pista, no rádio. Você não vira que nem no carro normal para ver os retrovisores. Você olha pela visão periférica. Você vê vulto. Tá? O espelho, o retrovisor, você olha. Você tem que olhar como é que você vai frear um carro que está 270, 260 na reta de Interlagos. Você freia no 100, 125, 100 metros, 70 metros, dependendo da condição de pista, de 260 para 60 por hora. Tudo isso tem uma técnica para se fazer. E um nível de concentração extremamente alto, né? São 3, 4 atividades que você faz ao mesmo tempo. Então eu comecei a treinar na Pilotec. Tá? Isso me deu, desde o ano passado eu treino, me deu uma outra disposição, outra velocidade de reflexo, de ver as coisas, ajuda na vida profissional. Tanto que eu quero fazer um plano para levar alguns executivos que trabalham comigo para fazer esse treinamento. Então isso foi uma das medidas. O que mais? Esse tipo de treinamento, independente de ser piloto ou não, é interessante, né? Eles são abertos para qualquer pessoa, a maioria é piloto. Hoje a molecada frequenta muito lá, porque eles competem entre eles, então para ficar mais rápido. E você tem muito piloto profissional. A Stock Car, os pilotos da Stock Car estão lá também. É um diferencial. Não fazer isso, você vai ter desvantagem. Enquanto você está falando, a gente vai passar umas imagens que a gente recebeu umas imagens um pouco desses treinos e vai estar passando aí no episódio para o pessoal acompanhar e entender como que é essa dinâmica. Não, é demais, é demais. No começo, tudo você tem que forçar, né? Porque eu ia lá... Então é isso que eu ia te perguntar, como foi essa virada-chave? Porque não é fácil. Eu falo porque eu também não sou fã de academia, fujo. Para mim é assim, tem que ter o esporte para fazer uma atividade física, para ter que colocar uma bola ali, tem que ser um esporte. O tênis, o squash, esse tipo de coisa. Agora, musculação, essas coisas de academia, eu nunca consegui gostar, já tentei várias vezes começar, mas sempre bate aquela preguiça. Como foi essa virada de chave? Porque depois que vira hábito, aí se torna até prazeroso. Mas quanto tempo mais ou menos levou para que isso fizesse parte do seu prazer mesmo e não só uma situação forçada? Ó, o começo, que foi quando eu fiz o teste, até a primeira corrida, eu estava mais preocupado em emagrecer do que as outras coisas. Quando eu fiz a primeira corrida, falei, opa, o negócio é maior. Se eu quiser ter uma evolução, eu vou ter que fazer outras atividades. A corrida, tá, na Porsche Cup, foi o que virou a chave. E eu percebi que se eu não fizesse algumas coisas, eu estaria muito atrás.
né? Eu ia ter uma evolução muito mais lenta. Então eu falei, eu vou ter que me forçar a isso. Só que tudo se transforma em hábito. Hoje, por exemplo, eu falto na academia por algum motivo, algum compromisso, eu sinto falta. Eu falto na psicofísica, eu sinto falta. E fora outros treinamentos que a gente é obrigado a fazer. Por exemplo, eu tenho simulador no escritório, montei uma sala com simulador. Hoje o treino dos pilotos, inclusive piloto de Fórmula 1, é muito simulador. Muito simulador. Você tem a tecnologia, você tem que estar embarcado na tecnologia. E simulador, trabalho o dia inteiro, eu fico até às 8, chego às 9 horas, 8 e meia no escritório, fico até 8, 8 e meia da noite, tem que ser depois. Pelo menos 1 hora por dia. Então tem que ser metódico. Daí se eu beber o dia anterior, será que eu vou conseguir treinar de manhã e treinar à noite? Não vai. Você vai mudando pelo teu contexto de vida, né? Outra coisa que é muito importante, eu faço kart também. Todo fim de semana, domingo eu vou no kart, ou sábado ou domingo. 4 horas de treino, né, intervalado. O kart que eu uso hoje é um kart que chama Shifter. São 6 marchas. É o kart mais rápido do mundo. Um amigo meu, quando me apresentou pro kart, me entregou uma peça. Falou, não, compra esse que é o quê? Eu não entendia nada de kart. Eu tinha andado 2 vezes no indoor. Eu fui para Interlagos andar no kartódromo, o pessoal me xingando, porque eu não são 6 marchas. Eu não conseguia sair da segunda, terceira. Hoje eu sou à vontade, eu ando à vontade bem forte nesse kart. Chega a 140 por hora. 140 por hora. E kart 140 parece que tá 300, né? Os pilotos de Fórmula 1, eles gostam muito de kart, mas tem a preocupação porque machuca, né? O kart você não tem para-choque, é você. Mas eles falam que é o treino que mais se assemelha com um carro de Fórmula 1. Interessante, eu adoro kart também. Eu vou toda semana, é de lei, é de lei. Então eu montei várias categorias de treino que fazem você virar a chave, inclusive de alimentação, bebida. Eu sei que se sábado à noite eu sair, beber muito, como é que eu vou acordar às 7 da manhã para estar no cartódromo, às 8 e meia e fazer uma performance boa? Eu tô com uma equipe lá me esperando, quer dizer, eu tenho responsabilidade, né? Isso é uma coisa que eu acho bem interessante na vida das pessoas, né? Quando surge um propósito. Quando surge um propósito maior, é incrível como a nossa vida ela muda totalmente e automaticamente em função de um propósito. E o automobilismo te trouxe isso, né? Sim. Porque também a vida de empresário, de empreendedor, é tanto estresse de coisas no dia a dia que a gente vai entrando, a gente se torna relaxado com nós mesmos, né? É quando a gente ganha peso, se alimenta mal, estresse, aí você não faz uma atividade física muitas vezes, né? Então, às vezes você chega estressado em casa, vamos abrir uma garrafa de vinho, tomar uma cerveja para dar aquela quebrada, né? Então, isso eu acho fantástico, quando você se apega num propósito maior, como as coisas mudam. E é interessante ver todo esse processo que aconteceu com você de uma forma rápida, porque assim, tanta gente, que nem você falou, você perdeu praticamente 40 quilos, né? Quase 40 quilos. Então, aí tem gente que às vezes 5 quilos não consegue. Né? Então, a importância de um propósito maior para que as coisas realmente aconteçam. Você sabe que eu estava no ano que eu fiz o teste, eu tinha marcado uma bariátrica. Daí um dia antes da bariátrica eu pensei, falei, eu não tenho nenhuma doença. Eu tenho a preguiça e eu que estou me acabando. Daí liguei pro médico e falei, eu não vou fazer. Ficou bravo pra caramba, porque eu tinha já reservado. Falei, eu não vou fazer. Se teve algum prejuízo, a gente vê para eu te reembolsar, mas não vou fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. E a Porsche Cup, né, esse esporte que hoje eu levo a sério, não é minha profissão, mas eu levo como um compromisso igual ao da minha profissão. Tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Sabendo separar o momento de trabalho e o momento de lazer. Ele é meu lazer. Mas levado de forma profissional. Tem uma equipe toda dedicada comigo, quer dizer, eu tenho responsabilidade com a equipe. Sem dúvida. Já vamos falar sobre isso. Só vou chamar mais um último intervalo aqui do nosso programa e já voltamos com a continuação
da nossa entrevista, nosso bate-papo com o Ricardo. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da Cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos aqui para o nosso último bloco e a gente está falando sobre isso, né? A importância de levar a sério, porque não é só uma questão para você, tem toda uma equipe envolvida que trabalha e se dedica para a entrega do melhor resultado. E aí eu quero trazer um pouco essa semelhança para o mundo corporativo, né? A importância também do trabalho em equipe e do mesmo jeito que você é o piloto ali, e eu tenho certeza que a sua atitude, a sua postura e esse desejo de querer cada vez mais essa responsabilidade também, traz uma liderança que acaba motivando e engajando toda essa estrutura por trás que está para que a entrega deles também seja coesa com aquele objetivo. Então eu queria que você me falasse um pouquinho esse paralelo que você encontrou do mundo dos negócios e também dentro do esporte. Tá. Quando a gente fala de equipe, tá? Tanto no esporte quanto na vida empresarial, aí nenhum trabalho você faz sozinho. A gente depende da equipe como um todo. Cada um no seu, com a sua parte, com a sua responsabilidade. Mas quando a gente tem uma equipe engajada, você vai ter resultados extraordinários. Tá? Esse é o desafio que a gente tem todo dia na empresa, e que isso reflete também no automobilismo. Porque na empresa, no mercado imobiliário, eu brinco que a gente tem que ser muito, muito resiliente, porque a gente tem muitas frustrações. Principalmente quando eu falo com o pessoal de novos negócios da nossa empresa. A gente deve estudar 100 terrenos com chance de fechamento no ano e eventualmente vai fechar 7, um aproveitamento de 7%. Só que o que eu falo, esse 7% a gente tem que comemorar. E se não tivesse esses 100 terrenos, nesse estágio, a gente não fecharia um. É, Então, isso é sucesso. Porque quem tem sucesso é aquele cara que você toma a porrada, aí você vira a página e continua. E daí você vai perder um negócio, vai perder outro, mas vai ganhar o outro negócio. Lá na corrida, na Porsche Cup, o que acontece com a gente? Eu entrei velho. A maioria das pessoas entraram com 15 anos já fazia kart, 10 anos fazia kart. Então eu falei, eu tenho que correr atrás do tempo. Outra coisa, tem o fator idade. Né? Tem gente da minha idade que corre há 30 anos. Eu não me abati, né? As primeiras corridas, quando a gente não classifica bem, quando não tem a melhor performance na corrida. Eu levo tudo como lição para melhorar. Esse ano, por exemplo, já foi um ano muito melhor. A gente teve 2 etapas internacionais. Nas 2 etapas eu fiquei no pódio, uma em quinto, e na outra etapa eu fiquei em segundo. foi em Estoril? Foi em Estoril. Em segundo, quer dizer, foi uma posição, para mim, muito, muito boa. Né? E foi um reconhecimento de todo o trabalho que a gente fez com a equipe. Porque a equipe, lá na Porsche Cup, muitas vezes, quando não vinha o resultado, eles mesmos achavam que a culpa era. Eu falei, a culpa não é de vocês. A culpa não é de vocês, não é minha, faz parte de um processo. Então, quando você encara dessa forma, você vai melhorar, você vai fazer e vai chegar no teu limite. E eu pus uma coisa muito importante para mim como meta na Porsche Cup. Por exemplo, dentro do meu grid, tem meninos de 17, 18 anos que se bobear vão virar pilotos profissionais. Eles têm essa. Eu não estou competindo contra eles. Eles estão em outro estágio de vida. Para eu ter a evolução que eu estou tendo e eventualmente até um dia disputar com eles, eu estou competindo contra mim mesmo. Eu tenho que melhorar cada corrida, cada treino, cada momento está melhor. Mas esse raciocínio é importante, né? Porque se você começa a competir com os outros, aquilo vai te angustiando de alguma forma, né? E acredito eu que justamente por todo esse cenário, essa adaptação é um pouco mais difícil para, acho que foi um pouco difícil para você, né? De entrar numa competição com pessoas que estavam correndo há muito mais tempo, que
Que a habilidade vem muito da recorrência de você fazer as coisas, né? Então, a habilidade que você tem de muitos anos na área imobiliária, hoje não é a mesma como piloto. E a cada ano que passar, essas habilidades vão crescendo, porque tudo é a prática, o treino que vai aprimorando, né? O desafio com a habilidade vai crescendo, né? Mas é interessante ver também quanto você acreditar que você é capaz de fazer as coisas bem feitas, mesmo com todas as adversidades e mesmo com o cenário externo, quando você foca em fazer sempre o seu melhor, às vezes a gente se surpreende até com os resultados, porque eu imagino que no começo você até começou meio sem pretensão, tipo, tem muita gente aqui, porque são quantos pilotos? Chegam a ter no nosso grid atual 24. Então são bastante, né? Então não é fácil conseguir um pódio. Então, como foi? De início você já tinha essa pretensão assim de rapidamente já conseguir atingir o pódio? Ou é uma coisa que você encarou ali muito como aprendizado? É, e o quanto também o relacionamento com pessoas ali que estavam há mais tempo trouxe de aprendizado para você para que nesse processo de evolução? Ó, eu acho que a primeira coisa que eu não. Eu, por característica pessoal, se é muito fácil, eu canso. Então, qualquer atividade que eu faço hoje, Tem que ter o perde a graça. desafio ali, né? Seja no âmbito que for. Então, lá na. Quando eu entendi que eu estava num negócio que ia ser bem difícil, isso me deu uma força muito grande. Eu acho que essa foi a primeira coisa. A segunda, competir contra mim mesmo. Não adianta eu ficar olhando o líder do campeonato se eu ainda estou 10 passos atrás dele. Então, deixa eu melhorar comigo mesmo e os resultados vão começar a aparecer. Essa foi uma outra lição que eu tive. Tá? Você tem que olhar para você. Profissionalmente, se eu ficar olhando só para as outras empresas, eu não cuido da minha empresa. Né? Exato. Então, isso foi muito bom. E tem que treinar, tem que se dedicar, tem que. Até a. Você sabe que você tem até a mente que tirar todos os problemas que você tem na hora que você está no carro. Você não tem tempo para pensar em outra coisa. E tudo isso é condicionamento. É condicionamento. Mas você sabe que tudo isso, eu acho que trouxe também um ganho muito grande para a empresa. Porque num outro aspecto, que teoricamente é lazer, lazer que eu levo super a sério, me trouxe mais resiliência. Entendeu? Mais resiliência. Porque na empresa eu tive muitas adversidades, mas na Porsche Cup eu entrei por baixo. Por baixo, é uma coisa que eu não tinha feito já no passado. Então toda essa evolução mostrou que tudo é possível. Tudo é possível. Você lembra na sua primeira corrida, qual foi o seu sentimento largando ao lado de mais 23 carros? Eu achei, por exemplo, a temporada do ano passado foi uma temporada que eu diria mais amena. Tá? Foi uma temporada. Era uma categoria de iniciante. Tá. Lá não teve grandes traumas, porque todo mundo ia de uma forma amigável. Tá? Ninguém jogava o carro em cima do outro, coisas que acontecem na corrida, ninguém fechava, ou se fechava era involuntário. Esse ano, a primeira corrida, eu gelei. Falei, aqui não acabou a brincadeira. O pessoal já fechando, disputando, tentando te ultrapassar, você até em locais perigosos. Eu comecei a ter as primeiras batidas. Tive duas batidas que foram mais fortes. Uma por erro meu, a outra foi condição de pista, muita gente bateu naquele trecho. Deixou de ser coisa dos meninos e virou coisa de adulto. Então, a primeira corrida foi um baque. Foi um baque, porque você mudou. É totalmente competitivo. Todos querem ter. Se ele puder chegar na tua frente, ele vai chegar. Não é que se você Sim. está no 10º, ele vai chegar no 11º. Não. Você tem disputa por sessões de posição. E hoje eu já estou mais à vontade. Mas eu acho que tem muito que evoluir, tem muito aprendizado, muita experiência para. Acho que a largada é um dos problemas principais, porque tá todo mundo muito junto, muito carro disputando um pouco asfalto.
ali eu acho que você consegue falar assim, nossa, o mercado imobiliário tem muita concorrência, mas aqui tá mais. É muito carro na largada disputando uma curva, né? Estoril, você teve muito problema de batida, acho que foram mais de 15 carros, 16 carros que bateram, porque a largada é larga a pista, então ficava emparelhado 6, 8 carros um do lado do outro, só que a curva Depois ela fecha. estreita. E daí a questão de a experiência, estratégia. Frieza, né? Queria falar, pô, será que eu quero ganhar tudo agora, né? Melhor esperar um pouco, ser mais oportunista, acertar nos erros dos outros. Isso, a experiência da vida, faz você ficar um pouco mais pé no chão e ter uma vantagem, né? Porque muita gente vai por impulso. Ele vê que pode passar 5, 6 carros numa troca de posição, mas pode bater também, né? Isso eu acho legal porque mostra você saber dominar a competitividade que existe dentro da gente. Porque eu acredito que ao pilotar, talvez deve ter aumentado um pouquinho no seu lado empresarial a questão da competitividade. Porque eu acredito, eu sou muito fã do Senna, né? E o Senna já fala assim, depois que eu comecei a pilotar, eu descobri que eu não nasci para ser segundo, né? Então aumenta essa competitividade. Você deve trazer no mundo dos negócios talvez um comportamento mais competitivo, talvez, né? Mas ao mesmo tempo saber dominar que ser competitivo não significa ser ansioso e você muitas vezes tem que ter a paciência e a frieza de esperar o momento certo, que é isso que você está falando, né? A competitividade vem da inteligência, de entender o que está acontecendo no momento e saber se encaixar dentro de tudo isso, né? E não ir com aquela sede ao pote de que tenho que resolver tudo isso agora, né? O que a gente faz, e eu faço isso na vida profissional. E, por exemplo, a gente concorre com vários incorporadores. E o que eu encaro ele? Tem vezes que eu estou comprando um terreno, pô, o incorporador está batendo no mesmo terreno. Eu estou lançando um empreendimento, o incorporador está lançando do lado. Mas eles não são meus inimigos, eles são meus concorrentes. E a gente joga firme, pesado, mas sempre dentro das quatro linhas. Não vou ser desleal. E não vou Sim. ser, e não vou fazer nada que fuja dos meus princípios. E isso eu levei para a pista também. Quer dizer, por mais competitivo, eu vejo eles como concorrentes, mas não inimigos, né? Eu acho que para mim é muito importante, seja pessoal, profissionalmente ou no esporte, você seguir o que se acredita, né? A forma que você atua na tua vida. E você trouxe aqui o seu capacete, que é o que você utiliza nas corridas, né? Por sinal, lindo, maravilhoso. Você tá me contando um pouquinho de bastidor aqui, a história dele. Me conta um pouquinho. Então, esse é o segundo capacete que eu tenho, né? O primeiro foi feito para a temporada do ano passado e esse para a temporada desse ano. Como tecnologia, ele tem algumas alterações, foi até por isso que eu troquei, porque eu adorava o outro, é muito parecido com esse. Ele é de carbono, então é mais leve, tá? Parece que 1 quilo, 1,5 quilo não faz diferença, mas na corrida a gente está no carro a 60 graus, 65 graus. Tudo que se alivia te deixa mais confortável. Isso é um Tá? forno, né? É um forno, é um forno. Ele tem o sistema de som que eu escuto, o engenheiro ou o coach, é um sistema que já é embutido, então eu acabo não tendo que pôr aqueles fios que Uhum. me incomodavam. E com relação à arte dele, é muito parecida com a arte do ano passado, eu segui a mesma linha. Quem fez esse capacete para mim é o estúdio do Cid Mosca, que fez o do Ayrton Senna. Ele é hoje o Alan, que é o filho do Cid, que comanda, né, o estúdio. É um cara que eu sou fã por toda a história que tem. E ele é mais tradicional, né? Ele faz aquela arte mais tradicional. Quer dizer, quando eu fiz esse desenho, eu falei, eu queria fazer uma analogia a Israel, né? Eu sou da colônia judaica. Então colocar algo que remetesse à bandeira. Então ele fez nessas linhas aqui, né? E ele colocou aqui o símbolo da aeronáutica, né? Israel da Força Aérea. Dá para pegar a imagem aí, Lucas? Eu posso. E aqui tem a palavra Rain, né? Que é a palavra que fala de vida, né?
palavra Rain, que é uma palavra remete à vida, remete à sorte, né? É uma palavra que eu sempre carrego comigo. E quando eu coloquei da Força Aérea, mais para força, né? Mostrar dedicação, resiliência, tecnologia. É isso. Que legal. Muito bonito. Quantos quilos pesa? Esse deve pesar 2 quilos, o outro pesar 3,5, 3. Mas quase o dobro, né? Quase, que é leve. O outro já era de uma resina leve, mas esse é bem mais confortável para usar. E dá para ouvir bem? Escuta. Mesmo com o outro, a comunicação é muito importante. Eu brinco que desconcentra, mas é importante, tá? Porque você fica tão concentrado que muitas vezes, por exemplo, você tá com carros que estão chegando em você, mas você não enxerga, você não sabe. Quem está fora está vendo tudo. Então ele fala, pisa mais, aumenta a tua. Você está baixando a tua frequência, né? Quando fala frequência, a gente tem que tentar manter sempre o tempo das voltas. Você começa a cansar, você vai tirando o pé. E daí você vai ser ultrapassado. Ou de repente você pode chegar no carro que você tem chance de ganhar mais uma posição, aumenta um pouco o teu ritmo. Então tem que sempre ter ritmo e escutar o que eles estão falando para você não ter uma surpresa no meio do caminho. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um trabalho sensacional que você desenvolve também, que é pensando sempre em ajudar o próximo, né? Então, até no seu próprio carro você carrega, né, o Instituto Nosso Olhar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, sobre essa instituição, que eu achei bem bacana. Ah, legal. Ainda bem que você lembrou, porque a gente está falando tantas coisas, eu poderia não dar tempo de falar, e é muito importante. O Instituto Nosso Olhar, ele foi fundado por um casal, né, que eu conheço eles há mais de 20 anos, mas eles fundaram o Instituto a partir do momento que eles tiveram um filho, o primeiro filho deles, nasceu com síndrome de Down e com um problema bem grave no coração, quer dizer, com um risco, inclusive, de vida. E após saindo do período crítico, a Thaísa, né, ela falou, vou dedicar minha vida a crianças com deficiência. Isso vai ser o meu motivo de viver. Ela abriu mão de uma carreira promissora no mercado imobiliário e criou o Instituto, uma sementinha para poder ajudar pessoas que passavam pelas mesmas condições e muitas vezes a maior parte das pessoas carentes, que não tem recurso para tratar um filho com deficiência. E dela alugou uma sede, né, do Instituto, logo no início, e começou a desenvolver esse trabalho. Né? Qual o trabalho? Atender, são crianças com síndrome de Down, crianças com outras deficiências, adolescentes, e ela tem feito também capacitação você pega, por exemplo, um jovem que tem síndrome de Down, a empresa precisa contratar ele para trabalhar, mas a empresa não está treinada como lidar com ele para tirar o máximo do potencial, Sim. para não deixar ele café com leite. Se deixar um adolescente ou até um adulto de lado, não está tirando o potencial, você está fazendo mal para ele. Você está atendendo a lei que É pede uma que tenha. inclusão, uma falsa inclusão. Sim, e não é por mal, muitas vezes é por ignorância. Exato. A maior parte é por ignorância. Então hoje, tem vários programas lá, mas, por exemplo, esse programa de capacitação que eu gosto muito, é um programa que você treina a empresa, você vai treinar multiplicadores dentro da empresa, como explorar esse potencial, como fazer com que ele desenvolva cada vez mais. E você treina também a pessoa que vai trabalhar, né, a criança, o adolescente, para ele entender como se desenvolver nesse negócio. É uma parceria. A gente hoje está pondo muito em empresas de food service, né, que são esses restaurantes grandes, a gente está tendo um grande apoio. Eu vejo como um trabalho fantástico. Eu sou conselheiro fiscal, tá? Esse ano eu entrei como conselheiro fiscal do Instituto. Conseguimos, com doações, comprar um terreno próprio para poder agora construir a sede. Então, acredito que ano que vem a gente já arrecade os fundos para ter uma sede própria, porque daí sobra mais dinheiro para a gente investir em mais programas
como esse. E hoje tem quantas pessoas envolvidas nesse projeto? Hoje se atende mensalmente 200 pessoas e a ideia, com esse prédio que vai ser maior, um prédio feito especialmente, chegar a perto de 1.000 pessoas por mês. Que legal, eu acho que é uma dica importante para os empreendedores, né, que querem também apoiar, trazendo para sua empresa essas pessoas que precisam trabalhar também, precisam de oportunidades. E é um trabalho muito bacana, porque é isso, às vezes você coloca lá e não consegue lidar, explorar tudo. Então eu achei muito, muito bacana. Até quero parabenizar. E como que a pessoa, se que ela quiser contribuir com o Instituto, como que ela faz? Eu posso passar o Instagram do Por Instituto, daí favor. vocês podem colocar no ar. Eu não sei se eu tenho A gente coloca na na legenda. legenda. E lá tem todas as informações. Podem entrar em contato comigo. Muita gente entra em contato comigo. Quer dizer, eu me viro nos 30. Isso é prioridade também, é um assunto importante. Outra, Aproveita e deixa suas redes sociais aí também. sim, eu tenho no Instagram, né, que é onde todo mundo me segue, é a Zpilot, mas escreve Z tracinho Pilot. Tá, vamos colocar também na legenda para que vocês possam seguir. E outra coisa legal, a Porsche Cup apoia ela gostou tanto do projeto, tá? Conheceu o projeto, foi na sede. Eu levo sempre eles nas corridas de Interlagos, que hoje ela é uma apoiadora oficial do projeto, tá dentro da Porsche Cup. Que legal, muito bacana ver essa rede de relacionamento contribuindo também para um bem social. E você também participa muito com incentivo de crianças carentes, dando oportunidade de eles correrem de kart também. Conta um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma iniciativa bacana também. Então, esse é um trabalho que eu tô, ainda é uma semente, né? A gente eu já estou atuando, mas quero atuar mais forte. Pegar, você tem vários, por exemplo, filhos de mecânico, que hoje não se interessam em seguir a profissão do pai. E os mecânicos atuais, eles têm que se modernizar também, porque hoje o carro é outra tecnologia. Você pega um kart de 20 anos atrás para hoje você tem muitos recursos computadorizados, tal. Então tem que formar uma nova geração e trazer que eles tenham orgulho de suceder o pai na profissão, tá? Então esse é um desafio que a gente fala, porque vai envelhecendo. É, Outro, você tem pilotos que são carentes, não tem dinheiro para comprar um pneu, então dependendo da ajuda de um de outro, e muitas vezes são talentosíssimos, poderiam estar no topo, mas precisam de uma ajuda. Por exemplo, um jogo de pneu de kart hoje custa R$ 1.300. é um esporte caro. É caro, é caro. Eu brinco que o kart, se você comparar com a Porsche Cup, é muito barato. Mas como um esporte normal, por exemplo, eu queria andar de kart quando eu era pequeno, meu pai falava, vai andar de carrinho de rolemã, não vou. Só que esses meninos são talentosos, tudo começa no kart. Ele pode virar um grande piloto. E a gente tem separado alguns pilotos, muitas vezes tem um que a gente ajuda, que os pais faleceram, ele mora de favor na casa do tio, e está ganhando um montão de campeonato. Eu acho que se a gente começar a organizar isso e incentivar, você vai formar novos talentos. Geralmente, se olha quando ele já vira um destaque, mas para ele virar um destaque, você pode ajudar. E minha pretensão empresarial com isso é zero, é só para ajudar mesmo. Sim. Quem tem feito, ajudando muito isso é a minha equipe de kart, né? Porque o próprio líder da equipe, ele faz já esse trabalho. E eu tenho ajudado ele tentar potencializar isso um pouco mais, quer dizer, poder abranger mais pilotos. Tem piloto que vai correr corrida, todo mundo com pneu novo, ele está com kart emprestado, já modelo bem anterior, quer dizer, já está na desvantagem e ainda vai com pneu usado, todo mundo com pneu novo. Então, e o cara vai bem ainda. Quer Aí dizer, mostra o talento. sim. E para quem quiser acompanhar as corridas da Porsche, aonde que passa, como é que faz, aonde que a pessoa consegue acessar calendário, saber mais. Então, no Instagram, no meu próprio Instagram e na Porsche Cup Brasil, no Instagram deles, mostra toda a programação. Esse ano, as transmissões das corridas foram pela Bandeirantes ao vivo, pelo Sport TV.
tem transmissão via streamer também, então é muito, muito divulgado. Inclusive, ano passado, esse ano, eu coloquei apoiadores, né? Patrocinadores. No ano passado não era televisionado, porque eu estava lá numa categoria de entrada. Esse ano, não, se aparece. Se aparece, por exemplo, agora na Fórmula 1, a gente faz a abertura da Faz Fórmula 1. abertura, né? Para ver a relevância que tem. Sim, eu acho que em termos hoje de marketing de relacionamento, a Porsche Cup é a principal categoria do Brasil. De categoria nacional, é a principal. Por quê? Os pilotos são empresários ou altos executivos. Os convidados dos pilotos também estão nesse perfil. Gira, lá eu brinco que é uma rede de relacionamento. Né? Eu não estou lá, meu objetivo quando entrei lá não é fazer negócio, mas naturalmente acontece. Então, hoje a gente tem os nossos 3 principais patrocinadores, um é a Magic, que é a minha empresa, a Cirela, que é minha sócia, e a Kart Blindados, que é na minha opinião, disparado a melhor blindadora de São Paulo, fora o Instituto Nosso Olhar, que dá um apoio meu que eu coloco no carro. O que eu tenho feito? Pegar qualquer patrocinador eu não vou pegar. Eu prefiro eu pagar o meu custo do que pôr. Tem que ter relação comigo, relação que tem que ser uma empresa que eu admire. Tem que ser, por exemplo, por que eu pus a kart? Porque eu faço meus carros na kart há muito tempo. É a melhor empresa, a Cirela é minha sócia. Agora, se vê uma empresa que não está dentro do meu propósito, de caráter, de visão, eu não coloco. Então, quem está com a gente, ou quem entrar com a gente, são empresas que de fato eu acredito. Isso é importante, né? Porque de Sim. certa forma você representa aquelas marcas, né? Sim, sim. Eu represento as marcas, então é importante que tenha essa linha, e as marcas, as boas marcas, querem estar bem representadas também. Exatamente. Mas no Brasil é muito difícil o patrocínio, né? É um país ainda que não tem muito dessa cultura. Eu vejo as empresas cada vez mais focando em marketing e eu vejo que muitas delas às vezes acreditam que o patrocínio é só uma exposição de marca, mas não é. O patrocínio, seja onde for, seja num podcast, seja no esporte, seja, enfim, qualquer situação cultural, né? É sempre uma ponte de relacionamento, de negócios, não é só uma exposição de marca. Isso eu acho que é o que tem mais valor, né? São os relacionamentos que se criam, o network que se faz, as oportunidades que vão surgindo, não é só a marca exposta, né? É muito mais amplo. Eu acho que aqui no Brasil muitas empresas ainda têm dificuldade de enxergar um pouco isso. A gente, quando a gente apresenta a proposta, né, mesmo os parceiros, que são muito próximos, no começo eu tive dificuldade, porque o que eu queria mostrar para eles, vocês têm que tirar o maior proveito disso. E para tirar o maior Exato. proveito, não é só pôr a marca no carro. Você vai me pagar a verba, vai me ajudar, né, a patrocinar a temporada, mas vocês estão tirando. Eu tenho que me sentir que eu dei tudo para vocês. Como é que, por exemplo, na Porsche Cup você dá tudo? Você tem um marketing de relacionamento que vai além de pôr a marca no carro, que é importante, vai aparecer o Exato. carro na TV. Exato. Pode fechar camarote, você pode fazer volta rápida, eu dirigindo com o cliente dele. Ele fecha um camarote, pode levar equipe de funcionário que ele está premiando, pode levar convidados estratégicos que ele está fazendo negócio. Um empreendimento de alto nível é uma experiência indescritível. Ele vai poder ir no box, vai poder me acompanhar no box também. Você vai expor a tua marca lá internamente no paddock para público que tem total relação, pode ter total relacionamento com a marca, com a empresa. Então, hoje eles estão vendo que o negócio é mais amplo. Quando você fala de verba, pode entrar verba de marketing, né, ou a lei de incentivo ao esporte. A gente tem um projeto aprovado, né, que empresas que estão no lucro real podem abater 2% do imposto de renda pago para lei de incentivo ao esporte. Então, empresas que pagam bastante imposto de renda e estão no lucro real, podem entrar ou 100% com essa verba, né, com esse abatimento, ou fazer um mesclado com verba de marketing também. Então, tem possibilidades, mas eu acho que a gente tem que ter a oportunidade de explicar, mostrar, Exato. e daí ele vai ver que o negócio é muito maior do que ele imaginava. Não é só a marca ali. Não.
E 2026, vai empreender em Portugal? Então, a gente esteve em Portugal, nessas duas etapas. Como alguns empresários, isso é o marketing de relacionamento, viram que eu era do mercado imobiliário, que a gente tem uma atuação forte em São Paulo, né, principal cidade do país, eles provocaram a gente para olhar o mercado de Portugal. Principalmente a região de Estoril, é uma região que está trazendo muita gente de fora, está tendo muito empreendimento novo, virou tipo uma Riviera portuguesa, está próximo do aeroporto, está vindo muito europeu, por ser um país mais tranquilo hoje, seguro, é um dos países mais seguros da Europa e mais barato, né? E americanos também. A gente está analisando, mas ainda longe, né? Acho que tem muita coisa ainda para fazer em São Paulo, né, no Brasil, para dar um passo para Portugal. Porque lá seria mais uma diversificação de patrimônio, de investimento. Mas abriram conversas. Estando lá no paddock, conversando com o outro, provocaram bastante a gente a olhar empreendimentos na região. E eu acredito, vai ser uma região que vai crescer muito, já está crescendo. Eu não conheço lá, mas coloquei como missão para o próximo ano conhecer. Sou descendente de português e não conheço Portugal, é vergonha, né? Não, é maravilhoso. Posso falar você come bem, o- é um lugar seguro. Tem morador de rua, mas não é seguro. Eles não mexem, não vi crime. Você vai para Londres, você vai para Paris hoje, você tem que ficar atento com o relógio, com carteira. Não tem esse tipo de crime lá. E é um lugar muito bonito. E você que tem o teu sangue, né, da família tem que conhecer. Eu que não sou português já tive, acho que a quarta vez agora. Já conheci muitos países, mas Portugal ainda não. Vai Vai, ser minha próxima viagem. boa, boa. Bom, Ricardo, quero te agradecer pelo bate-papo, foi muito legal conhecer a sua história. Te desejo todo o sucesso do mundo nos seus empreendimentos, também na Porsche. Tenho certeza que quem está nos assistindo vai passar a acompanhar o seu trabalho. Eu sou um amante de automobilismo, muito fã do Ayrton Senna. O autódromo de Interlagos durante muitos anos era quase que meu quintal, porque eu vivia lá desde quando podia ter corrida de Fusca, de Uno, eu estava lá assistindo, eu sou um amante. Já tive a experiência de pilotar no autódromo uma vez com o Ricardo Maurício, que eu Sim, o fiz. Ricardinho Maurício. é, Ele tinha uma escola de pilotos lá, até pensei em fazer, mas acabou não dando certo. Mas eu falo que eu sou um grande amante. Na minha família tem vários amantes de automobilismo também, então foi um prazer enorme. Já acompanhei mais de perto a Fórmula Porsche, a Porsche Cup também, mas depois que tem filho aí vai ficando mais difícil você conseguir conciliar os horários, mas com certeza vamos estar torcendo por você, que venha muitos pódios, muitas vitórias e o principal também, muito aprendizado, porque eu acho que o que fica para a gente não é só os resultados, é o que a gente constrói por meio da experiência que a gente traz, né? Daquilo que a gente faz. Então, te agradeço mais uma vez por esse bate-papo. Não, eu que agradeço a oportunidade. Ano que vem, a primeira corrida de Interlagos, você vai ser meu convidado especial para prestigiar. Agradeço. E é o que você falou, eu acho que na vida a gente tem que pensar no legado que a gente vai deixar em todas as coisas que a gente faz, né? E tudo é um aprendizado. Uma coisa importante que a gente falou, quando a gente falou do instituto, de boas ações, tá? É muito importante. A gente tem que ganhar dinheiro, tem que se divertir, tem que prosperar na vida, mas temos que ajudar. A gente tem que devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente, né, que a gente conquistou. Um sócio nosso, que é o nosso principal sócio, que é o fundador da Cereal, o seu Eli, ele fala: faça o bem que você vai comprar a sua passagem de primeira classe para o outro mundo. Então isso é muito importante, Sim. muito importante. E principalmente aqui no Brasil, né, que eu vejo que tem muita gente que quer ajudar, mas às vezes eu conheço muita gente que quer ajudar, mas tem dúvidas sobre locais sérios, né, que a gente infelizmente tem que lidar com isso também. Então, se você está nos assistindo e quer contribuir de alguma forma,
fica aí a nossa recomendação. O podcast também vai apoiar. Em algum momento nós vamos fazer um conteúdo explicando mais sobre o Instituto Nosso Olhar, que eu acho que são trabalhos e iniciativas como essa que engrandecem a gente como ser humano, como sociedade e beneficia tanta gente, né? Então eu acho que falta mais iniciativas como essa e muito bom que você esteja à frente disso também, junto com o pessoal. Te agradeço e vou te levar no Instituto, você vai conhecer a Thaísa, Será um dependendo, prazer. até fazer uma conversa com ela que vai ser muito legal. Acho para divulgar todo esse trabalho que se faz e pessoas que têm bom propósito, fazem de forma sérias, honestas e é muito importante estar próximo disso. Legal. Obrigado, Obrigado, sucesso. tamo junto. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí o seu comentário e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por esse bate-papo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá.